Bem-vindos para mais um podcast, o nosso segundo episódio do podcast Sem Limite, onde a nossa ideia é trazer hacks desse mundo biohacking para você conhecer e aprender a explorar um pouco mais da sua própria biologia e ter melhores resultados, tanto para saúde, performance mental, cognição e também, é lógico, a estética. Então, hoje a gente vai te apresentar 5 biohacks que vão melhorar o seu sono. E antes da gente falar desses biohacks, é importante a gente trazer o valor do sono. Então, eu queria trazer nosso querido convidado aí, parceiro desse podcast, Dr. João Vitor, médico biohacker também. E eu queria que você falasse um pouquinho de qual o valor do sono, por que o sono é tão importante, por que ele influencia tanto a nossa vida. Muito bom, Hugo. Cara, eu valorizo o sono mais do que a própria alimentação, né? A gente sabe que para ter um estilo de vida saudável, você tem que comer bem, fazer jejum, a gente fala bastante sobre isso, mas, cara, o sono, ele é mais importante ainda, e é uma coisa que a maioria das pessoas não valoriza, não hierarquiza, ou então negligencia muito, né? No nosso dia a dia, sempre que falta tempo para alguma coisa, a gente tira esse tempo ou da atividade física ou do sono, principalmente, né? Então você dorme mais Sim. tarde ou você acorda mais cedo, porque E é engraçado que são coisas que só te prejudicam. Você errou por algum motivo em organização ou deixar é, de se planejar, e aí, em vez de você cuidar melhor de você para produzir mais no dia seguinte, se sentir bem, a gente faz o contrário, a gente tira do que é mais importante. E daí vira uma bola de neve, né, cara? Porque a gente tem a impressão de que o sono, a gente acha que ele é cumulativo, né? Pode chegar no final de semana e você dorme pra compensar, mas não é bem assim que funciona, cara. Se você tá dormindo pouco durante a semana, não é dormir 2, 3 horas a mais, ou então dormir até o meio-dia no final de semana, sábado e domingo, que vai resolver, cara. Porque é durante o sono que o nosso corpo repara, regenera, é durante o sono que ele faz todas essas atividades de recuperação, que ele conserta todos os danos, todo o desgaste que a gente teve ao longo do nosso dia. Então, se você não dorme bem, cara, pode ter certeza que o seu corpo vai começar a reclamar, tanto no curto quanto no longo prazo, principalmente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu digo que sem um sono, se você quer ser uma pessoa sem limites, se você quer conseguir todos os seus sonhos, seus objetivos, você quer ser a sua melhor versão, não tem como você menosprezar o sono e não tem como você não ter um ritual noturno, não se dedicar a essa prática que você está inconsciente, mas que faz uma grande diferença para você, sem dúvida nenhuma. E é verdade, cara, porque a gente escuta muito que dormir é para os fracos, né? E o pessoal tem É, workaholic, é, eles têm a noção, trabalha assim, enquanto de eles estão que dormindo. que você consegue, por exemplo, se acostumar com menos sono. E não é que você acostuma com menos sono, você acostuma com um nível mais baixo. Então, se você está dormindo menos, você vai estar funcionando num nível mais baixo, só que às vezes você já está fazendo isso há tanto tempo que você esqueceu como que era ter um nível de energia mais alto, uma performance mais alta. Então, se você está dormindo 5, 6 horas por noite e está conseguindo levar a vida assim durante 1, 2, 3 anos, pode ter certeza que se você estivesse dormindo 7, 8, o seu dia a dia ia ser com muito mais energia, com muito mais disposição. E muitas vezes, essas 1 ou 2 horas a menos que você dorme, no seu dia, se reflete em produtividade inferior também. Então, é o que você falou, Sim. às vezes você acha que se você dormir menos, você está ganhando tempo, mas você vai perder produtividade no dia seguinte. Então, acaba que se você dorme 7, 8 horas, a sua produtividade, a sua disposição, o seu grau de concentração, foco, energia é muito maior, cara. Então, é uma Sim. conta meio burra essa, né, de tirar tempo do sono para ser mais produtivo. O sono você não está poupando tempo, você está investindo. É igual meditação, você está investindo tempo em você. Você vai ser mais produtivo em menos tempo. Perfeito. E é engraçado que o senso comum ele aceita isso, né, da gente pular o sono, não cuidar dele, é padrão para qualquer motivo que seja, até social, né? Então a gente vai sair com os amigos e tudo mais. Então vou dormir meia-noite, 1, 2, 3, 4 da manhã, sem menor problema. Só que a grande questão é que o ser humano ele é muito adaptável e nós somos os animais mais adaptáveis que tem. E quando você acaba diminuindo o seu sono, dorme 6 horas por noite, durante médio período de tempo longo, você vai se acostumar com isso. E além de tudo isso que você falou, de foco, produtividade, de concentração, eu acredito muito no fator sono de bem-estar, de felicidade. Não tem como você se sentir bem, animado, mais emocionalmente,
se você não tem um sono. E a gente percebe isso nitidamente. Dorme uma noite mal, você vai estar estressado mais fácil, vai tomar decisões piores, não vai se divertir quando era para se divertir. Então todo mundo fez uma piada, mas você está meio letárgico, não acha engraçado. Então influencia tanto a sua produtividade, a sua questão física de treino e também suas emoções, né? Então, assim, é um complexo que tem que trazer, a gente tem que falar da importância do sono, sem dúvida. Tem alguns estudos que mostram que o ser humano, ele não consegue identificar quando ele está com um déficit de sono. Por exemplo, se eu durmo 7 horas por noite e uma noite eu durmo 3 horas, no dia seguinte eu acordo com muito sono. Eu sei que eu dormi muito pouco. Agora, se eu tinha que dormir 7 horas e meia e eu dormi só 6, eu acordo normal, achando que essa 1 hora não fez diferença nenhuma. Eu não percebo que eu tô mais lento, eu não percebo que eu tô mais irritável, eu não percebo que eu tô com menos energia. Só que quando você vai estudar, quando você vai fazer alguns testes, quando você vai olhar tempo de reação, você vai ver que tudo isso tá menor. Tem um estudo que mostra que, na época que existia o horário de verão, né, nos Estados Unidos eu acho que existe ainda, esse estudo foi lá, mostra que na segunda, terça e quarta-feira, após a mudança de horário de verão, ou seja, quando o relógio avança 1 hora, os acidentes de trânsito eles aumentam consideravelmente. Porque é aquilo, a pessoa dormiu 1 hora a menos, porque ela não se adaptou ainda com o horário de verão, mas ela acha Sim. que tá normal, que tá bem. Só que não tá. Ela tá mais Não sente, não distraída. percebe. Não percebe. Mas ela tá mais distraída, ela tá com um tempo de reação mais baixo, ela tá mais sonolenta. E daí, pô, colisão traseira, de carro, essas coisas, aumenta muito nesses 3 primeiros dias após o horário de verão. Então, cara, a gente tá falando de acidente de carro, mas vamos supor que você vai na academia depois de ter dormido uma noite mal. Ou seja, você já vai estar estressado, vai fazer o exercício físico, que é um estresse pro seu corpo, e como seu tempo de reação está mais baixo, a chance de você lesionar, a chance de você demorar mais a corrigir sua postura, às vezes Não se concentrar no exercício não também. se concentrar, é muito maior, cara. Então, é até uma coisa interessante pra gente falar, né, que os health trackers, os pulseira, relógio inteligente, quando eles veem que os mais modernos já fazem isso, quando eles veem que você não dormiu bem à noite, ou que você dormiu pouco, ou que a qualidade do sono foi ruim, você roncou, não teve sono profundo, ele já dá uma notificação no seu smartphone, no relógio, falando, ó, tenta não malhar hoje, se você fosse fazer academia, faz uma coisa mais leve, porque você não dormiu bem. É muito legal isso. Eu conheço um que faz isso, que é o Whoop, que é uma fita, né? Você compra a fita e você paga o mensal para poder usar o software. E é bem interessante também, ele prioriza principalmente o descanso. Então ele te dá uma nota lá, você está descansado ou não. Então foi o primeiro aplicativo que eu conheci, o software, que em vez de falar a qualidade do seu sono, dizia se você estava descansado ou não, se tinha sido reparador ou não. Eu achei incrível isso, porque quando a gente olha a qualidade do sono, a gente quer saber exatamente isso, né? Então é perfeito. E esse estudo que você falou do ser humano não perceber quando está cansado me fez lembrar um estudo que eu vi sobre a cafeína. A cafeína, a gente sabe que é a segunda bebida mais consumida do mundo e ela tem vários benefícios, vários, só que também, se tomada na hora errada, ela pode prejudicar seu sono. E é lógico, isso é individualidade biológica, depende, cada um tem a sua taxa, mas o café tem a meia-vida aí longa. Então, você, quando vai dormir, ele ainda está ativando o seu sistema nervoso central e isso prejudica o sono. E o mais interessante desse estudo foi que mesmo quem tomava cafeína antes de dormir, ou seja, logo antes, tipo 2 horas antes, eles dormiam. Com os testes, percebeu que eles tiveram um pior sono de qualidade geral, menos sono REM, demoraram mais para dormir e o sono não foi tão reparador. Só que quando eles escreviam no journal, que eles falam no diário, eles não perceberam. Para eles, Exato. o sono tinha sido normal. E aí entra num ritmo que no dia seguinte você não está tão bem, apesar de não ter percebido, você vai aumentar a sua ingestão de cafeína. E aí entra num ciclo vicioso. E é muito engraçado, realmente, como o ser humano ele não consegue perceber essa questão do sono. Se eu tô com sono em dia, se eu não tô, se eu tô recuperado ou não. Cara, é interessante porque muita gente fala isso, né? Não, eu tomo café à noite, isso não afeta em nada meu sono, já tô acostumado. É aquela pessoa, né, que fica o dia inteiro bebendo café, muitas vezes Sim. com açúcar, né? O que é uma bomba, é um veneno, porque o carboidrato líquido é o mais perigoso, é o que é absorvido mais rápido, é o que mais dá pico de insulina. Daí a pessoa fica o dia inteiro ali tomando café e toma à noite também, tipo, depois do jantar, às vezes.
e fala que isso não afeta o sono. A verdade é que essa pessoa já está com um grau de tolerância tão grande à cafeína que a cafeína praticamente já não tem nenhum efeito positivo mais para ela, virou uma dependência mesmo, uma adição. É como se fosse um cigarro ali. Se ela ficar sem a Sim. cafeína, ela vai ter dor de cabeça, vai ter alguns sintomas de abstinência mesmo, vai ficar mais irritável. Só que, mesmo essa pessoa conseguindo dormir após o consumo de cafeína, cara, com certeza o sono não vai ser tão bom como esse estudo aí que você falou mostrou, né? A meia-vida da cafeína é em torno de 4, 6 horas. Depende se você é um metabolizador rápido ou lento. São Uhum. variações genéticas muito comuns na população. Alguns ficam com a cafeína mais tempo no corpo, outras menos. Só que, vamos supor que a meia-vida é de 4, é de 6 horas. Se você tomou um cafezinho 2 da tarde, 10 da noite, 25%, 30% desse café ainda vai estar, dessa cafeína ainda vai estar circulando no seu corpo, né? Então, Uhum. realmente é uma coisa que afeta muito a qualidade do sono. E como que a E cafeína como a gente funciona? bebe vários, né, vai somando. Vai somando, Então, né? você toma, mesmo que você tome 7 horas da manhã, de repente vai ter traços dele à noite. Aí você toma um 7 horas da manhã, um 10 da manhã, meio-dia, 2, 6 e por aí vai. Então é só somatório. E a cafeína, como ela atua em alguns receptores celulares, né, no sistema nervoso central, ela acaba causando o que a gente chama de adaptação ou tolerância. Ou seja, quanto mais cafeína você está dando para o seu corpo, mais essas células vão expressar os receptores para a cafeína, e daí mais cafeína vai ser necessário para ligar nesses receptores. E quais receptores são esses? São receptores de adenosina, que é uma coisa muito Uhum. legal, cara. É uma coisa muito interessante, que é como se fosse um marcador de combustível do nosso corpo. Como assim? A gente acorda de manhã, digamos, o tanque de combustível está cheio. Ao longo do dia, você vai realizando atividades, você vai gastando energia, você vai queimando ATP. E o ATP vira ADP, que é o fosfato adenosina. Essa adenosina, ao longo do dia, ela vai se acumulando no seu corpo e o cérebro usa isso para estimar quão cansado você está. Ou seja, quanto mais adenosina você tiver ligado nesses receptores de adenosina, o cérebro entende que você gastou mais energia e que você está cansado e que você precisa descansar. O que Sim. a cafeína faz? A cafeína vai e bloqueia esses receptores. Então a cafeína ela dá uma enganada no seu cérebro. Você já produziu adenosina, você está cansado. Esses receptores eram para estar deixando o seu cérebro avisado de que você que está na hora de ficar com sono para você descansar. Mas a cafeína vai lá e tapeia o seu cérebro. Só que é o problema, quanto mais você faz isso, menos eficaz a própria cafeína ela chega a ser, né? Então, uma coisa que eu adoro café, eu bebo bastante, né? Inclusive hoje eu não tomei ainda, mas é raro. Eu Às também vezes adoro e não tomei, tá? Às vezes é uma coisa que eu gosto de fazer, ficar alguns dias sem café, ou Uhum. então acordar e não tomar o café logo de cara, justamente para testar quão dependente da cafeína eu tô, né? Sim. Se eu acordo e, igual hoje, acordo e não tomei café. Se eu começo a ficar com dor de cabeça, se eu vejo que eu não tô conseguindo concentrar, é um sinal de alerta que eu tô dependente demais da cafeína. Então o que que eu faço? Eu começo a ficar uns 3 dias, 5 dias sem cafeína. Eu acho que eu tô tranquilo, cara. Eu acordei hoje, não tomei café, fiquei com o bebê no colo, ele dormiu, e quando ele dorme no colo, daí que eu não tomo café mesmo, porque não tem como preparar o café. Eu acho que eu não tô tão dependente, porque eu parei de tomar o café depois do almoço, né? Eu geralmente tomava de Uhum. manhã e após o almoço, e tem muito tempo não, mas tem uns 10 dias que eu não tomo esse depois do almoço. Ou Sim. seja, eu diminuí pela metade o consumo de cafeína, a ponto de que eu tomo aquele de manhã, muito mais um ritual do que para acordar em si. É mais por prazer, né? Por você Exato. gostar. Sim. Fazer um café gostoso, né? Depois que você começa a aprender mais sobre café, você não aceita qualquer grão, assim, Qualquer um. qualquer café barato, né? Queimado. É muito mais um ritual mesmo do que para eu acordar, porque, voltando pro assunto nosso, que é o sono. Se você precisa de café para acordar, alguma coisa está errada, né? Sim. Então, eu recomendo para todo mundo não tomar o café assim que acorda, né? Toma o café lá para umas 10 da manhã, Ou por pelo exemplo. menos se observar, né? Acorda e observa como é que você tá. Isso. Porque naquela atolação, às vezes acorda, já tem que trabalhar rápido ou fazer alguma coisa rápida, Perfeito. cuidar dos filhos, e você nem se olha. Você não sabe como é que você tá se sentindo, suas emoções, e aí já toma um café para acordar. E aí você não sabe nem se seu sono te descansou alguma coisa, né? Perfeito. Você dormiu no ciclo de sono certo, você não dormiu. Então, é uma experiência boa, assim. Não tome café imediatamente.
E assim, se você precisar tomar café, se você sentir que tá com sono e acordar, não, toma, beleza, né? Se você não vai ficar passando sono, você não vai pegar o carro para ir trabalhar com sono, dirigir com sono. Mas eu acho legal fazer a experiência de tentar reduzir a cafeína, por mais gostoso que o café seja. E um hack que eu uso, eu tenho aqui em casa café descafeinado. Eu não lembro a última vez que eu Uhum. tomei, mas às vezes dá 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, dá vontade de um cafezinho, tudo. Eu não sou muito de chá. E daí eu vou e faço descafeinado. Eu também não sou, e o café descafeinado me ajudou muito, assim, porque eu tive uma época que eu comecei a estudar mais sobre a cafeína e tudo mais, e a Magrela falou, Lindo, você tá tomando cada vez mais café. E olha que interessante, eu não percebia, né? Sabe, é prazeroso, eu gosto do ritual. Então toda hora era motivo para eu fazer o meu ritual do cafezinho e eu gosto do gosto, então eu ia tomando. Aí quando eu comecei a perceber, eu estava tomando 3 xícaras de 500 ml por dia, sabe? Aquelas xícaras grandes. Aí quando ela me falou, eu falei, gente, não, beleza. Vamos ver quão tóxico isso está para o meu corpo, quão dependente eu tô. Era, assim, absurdo, dor de cabeça, fraqueza, mau humor. E, assim, eu diria que em 2 semanas eu migrei de 400, 500 ml de café, uma jarra, para 3. Então foi muito rápido. Lógico, tem fatores externos também envolvidos, mas para ver que não percebe. Então você acaba ingerindo, você prejudica seu sono e o mau humor, ela começou a me alertar, principalmente pelo mau humor. Eu estava o tempo todo mal-humorado, meio estressadinho, assim. Ela falou, Lindo, olha só, tem que mudar isso aí. E o café descafeinado entrou na minha vida e me ajudou muito. Ele tem um pouquinho de cafeína ainda, é bem menos, mas ele contém um pouquinho, então eu acho que eu tomava um café primeiro, normal, bem de manhãzinha, e só descafeinado. Aí depois eu diminuí o normal até zerar, e aí eu fiquei um tempo sem cafeína, sem efeito colateral, sem nada. E assim, eu digo que trouxe uma manhã prazerosa de volta, porque tinha perdido essa manhã, sabe? Dependente toda hora do café e eu nem percebi. E por último, cara, eu acho que pra gente acabar esse assunto da cafeína, tem outras opções, né? O chá mate, o chá verde, se você gosta. E uma que eu gosto muito é o chimarrão ou o tererê, Uhum. porque eles você não toma o chimarrão de uma vez, não é igual o café que você tá ingerindo ali 50, 100 miligramas de cafeína em 10 minutos, que é o que você gasta quando você toma a xícara devagar, você toma em 10 minutos, né? Porque senão esfria. Uhum. O chimarrão não, o chimarrão você vai tomando ele aos poucos, né? Você pega a garrafa térmica ou então o tererê e vai bebendo um pouquinho de cada vez. E por É bem causa mais disso, lento. você não vai ter um pico de cafeína, a cafeína vai sendo absorvida aos poucos. Cara, eu gosto demais, assim, eu me dou muito mais bem com o chimarrão do que com a cafeína, com o café, quando o objetivo Uhum. é ter foco, sabe? Então, infelizmente é uma coisa que eu faço pouco, eu acho que por preguiça mesmo, né, de preparar o chimarrão, esquentar a água, tudo. Mas eu tenho aqui Sim. em casa as cuias, as bombinhas, tudo. A Eva deve ter também, deve estar até velha. Mas, mas é uma boa também, cara. É uma coisa que é um hábito bem legal, assim, que além de outros benefícios para a saúde que a erva mate tem, né, que Sim. são ótimos, assim, antioxidantes e tudo mais. Eu não sou muito de chá também. Eu, às vezes, até me obrigo a tomar, mas não sou muito fã. Eu gosto de chá de gengibre, um pouco de chá de hibisco, mas, assim, não é um negócio, vou fazer um chá, que beleza. Mas, entendeu? Quando eu não quero beber água, mas eu tenho que me hidratar, e aí eu bebo um chá. O café já é diferente, eu gosto bastante. Então vamos falar sobre os 5 temas principais. Acabou que a gente trouxe um sexto aí falando da cafeína, que é importantíssimo e muito provavelmente quem está ouvindo o podcast ou assistindo lá no YouTube exagera no consumo de cafeína ou toma no horário errado. Muito provavelmente. A gente tem que ficar bem de olho nisso. A gente definiu 5 temas importantíssimos e que você já pode começar a fazer agora e que vão melhorar o seu sono, a qualidade dele imediatamente. E o primeiro é pegar sol. O sol tem um papel fundamental na nossa vida, fundamental na nossa biologia, fundamental nos nossos hormônios, na nossa imunidade, no nosso bem-estar. E principalmente quando você acorda e tem a chance de pegar sol assim que você levantar da cama, isso vai dar vários sinais para o seu corpo. Um deles que é avisar que está acordado. Então você vai jogar direto iluminação na sua retina, na sua pele. Isso vai avisar para o seu corpo, tá de dia, eu preciso de energia, já passou o tempo de descanso, agora é hora de me movimentar, vamos embora. Outra coisa interessante
a estimulação de serotonina. A serotonina, quando você está no sol, ela é liberada, que é o neurotransmissor do seu bem-estar, do seu prazer, você se sente bem com ela. E, Hugo, beleza, você vai acordar, pegar sol e sentir bem. O que isso interfere no meu sono da noite seguinte? Muito, porque toda essa serotonina ela é convertida em melatonina. E muito provavelmente você já deve ter escutado ou já conhece alguém, algum amigo que tomava esses comprimidos de melatonina para dormir. E tem até um mito aí, né, João, que a melatonina ela é o hormônio que te faz dormir. Mas, na verdade, ela está mais direcionada com a qualidade do seu sono. Então, lógico, ela vai te dar sono, sim, mas é mais a qualidade do seu sono, ou seja, a quantidade de melatonina que eu vou produzir naturalmente quando eu for dormir tem uma relação muito importante com quão bem eu durmo, quão bem descansado eu vou estar, quão bem meu corpo vai se regenerar e tudo mais. Perfeito. E é engraçado porque quando a gente acorda, nosso cérebro sabe que a gente acordou, mas o nosso corpo não. Então, assim, a gente tem que avisar cada célula, cada sistema do nosso corpo de que a gente está acordado. Então, você tem que entrar em movimento para acordar seus músculos. Você tem que beber uma água para avisar o seu trato digestivo, que é para ele voltar a funcionar, que daqui a pouco vai ter comida, né? E você tem que se expor ao sol. E nada melhor do que se expor, do que avisar o corpo todo, né, de que você acordou, do que se expor ao sol. Porque a partir do momento que você se expõe à luz solar, você está sincronizando o seu relógio biológico. Então você está cessando ali a produção de melatonina, né? A liberação de melatonina, a partir do momento que tem a luz, ela fica inibida e você começa a produzir outros hormônios, vitamina D, testosterona. Quando a gente fala de relógio biológico, de ciclo circadiano, ritmo circadiano, não é só melatonina, vitamina D, não. Todos os nossos hormônios, todas as Tudo. nossas células, toda a nossa expressão gênica, ela segue um relógio biológico, né? Então, você tem que avisar o seu corpo que você acordou, por exemplo, para aumentar a sua produção de testosterona, né? Isso é importantíssimo, por exemplo, se você quer ganhar massa magra. É muito difícil ganhar massa magra com testosterona baixa, né? Mas a partir do momento que você toma sol, você sincroniza esse relógio biológico. Então, o seu corpo entende que o dia começou e daí ele vai entender que daqui a 12, 16 horas vai estar na hora de dormir de novo. Agora, se você acorda e fica deitado na cama, se você acorda e não se expõe à luz, só vai levantar da cama 1 ou 2 horas depois, o seu corpo ele vai achar que o dia só começou 1 ou 2 horas depois, apesar de você já estar acordado 2 horas, né? Então, em vez dele sentir sono às 10 da noite, ele vai sentir sono só à meia-noite, porque ele achou que você acordou às 8 da manhã, mas às vezes você já estava acordado desde 6 da manhã. Mas acorda, fica ali na cama, no celular. Então isso não é uma coisa muito legal. Então eu recomendo, assim que você acordar, se expor à luz solar. Se não tiver a luz do sol, daí pode ser luz artificial, enfim, o que você tiver. Mas você precisa dar esse sinal para o seu corpo. E é o que você falou. Sem serotonina, que a luz do sol, o movimento vai ajudar a produzir, você não vai ter melatonina à noite, né? Então Sim. fica tudo desregulado, cara. E é aquilo, o ser humano ele não tem essa facilidade de perceber. Tanto que, por mais que seja um hábito ancestral, que natural nosso, onde a gente dorme durante a noite, porque a gente não tem habilidades noturnas. E está acordado e ativo durante o dia, porque é quando a gente consegue enxergar e ter mais habilidade. O ser humano ele não vai percebendo isso e a tecnologia, a inovação trouxe a possibilidade, até a luz elétrica, há muito tempo atrás, trouxe a possibilidade de estar sempre de dia. Só que isso traz diversos malefícios, não só sobre o sono em si, mas sobre, como você falou, a secreção de tudo no seu corpo, todas as células, toda parte, cada molécula, cada hormônio. Então, realmente, isso influencia demais a sua saúde, disposição, como um todo. Perfeito. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente fala para se expor à luz, mas só de manhã e durante o dia, né? O problema é que o sol se põe, fica de noite e a gente continua exposto à luz, né? Então o nosso corpo acha que ainda está de dia. Então ele vai inibir a liberação de melatonina e sem isso a gente não vai ter um sono tão legal. Muitas vezes você que fica no celular, no computador, exposto à luz artificial até antes de dormir, você acaba dormindo por exaustão, né? Por causa da adenosina, tudo, e nem tanto porque a melatonina conseguiu induzir o seu sono de uma forma tranquila, de uma forma natural, aquele soninho que vem aos poucos, né? Aquele soninho gostoso. Geralmente não, geralmente é exaustão Você só mesmo. desmaia. Desmaia, exato. E aquilo, quando você desmaia, você não dorme bem, né? Você não consegue ter um sono profundo, você fica meio que em coma ali, mas
o sono não vai ser tão reparador quanto ele poderia ser. Exaustão, remédio para dormir, né, benzodiazepínicos, álcool, tudo isso te dá sono, tudo isso te desmaia. Às vezes você dorme até 10, 12 horas, mas não vai ser um sono tão reparador. Na verdade, não vai ser um sono nada reparador. Tanto que Nada. você vai acordar, pô, você acorda, tipo, depois de ter bebido muito, você dorme 12 horas e acorda mausaço, assim, você Destruído. acorda, destruído, como se você tivesse sido atropelado, porque foram 10, 12 horas de sono, nada reparadores, né? Então, Sim. a gente tem que pensar muito nisso, além da quantidade de horas que você dorme, a gente tem que cuidar muito para que essas horas sejam de muita qualidade, porque senão, pô, tá fazendo tudo errado. O padrão que a gente vê por aí é dormir 7 a 9 horas. Então, deita na cama, dorme de 7 a 9 horas e tá tudo bem. Só que esse guia tradicional aí que todo mundo segue, é o padrão da saúde, ele esquece de mencionar a hora que você dorme, a hora que você acorda, o que você faz antes de dormir, o que você faz a partir do momento que você acorda. Como a gente falou, pegar sol assim que você acorda já melhora o seu sono. Então, toda informação que você receber durante o dia vai sinalizar alguma coisa para o seu corpo que pode influenciar seu sono, seja para bom, para melhor ou para pior. Então, a gente tem que começar a perceber isso também. E então é importante a gente cuidar da qualidade. O álcool é como se fosse um veneno para o nosso sono. Além dele te desmaiar, ele te desidrata também. Perfeito. Então você dorme muito mal por questão hormonal, por questão de reparação, porque está desidratado, seu corpo ainda está se desintoxicando daquele álcool. Então, assim, não tem benefício nenhum. E é importante a gente prestar atenção até quantas horas antes eu ingiro o álcool. Porque a gente bebe álcool até a hora de apagar, até a hora que vai dormir e desmaia. Então, não é o ideal, mas talvez mesmo que você pare um pouquinho antes, você já pode colher alguns benefícios. Não ter um sono tão ruim assim, ele tem um sono só ruim, não péssimo. Exatamente. E uma coisa que o álcool faz, né? Ele relaxa a musculatura, então aumenta a sua tendência ao ronco e apneia. E o ronco, cara, é uma coisa que pro sono é péssimo. Porque, primeiro, quando você ronca, você tem mais dificuldade de entrar em sono profundo. Muitas vezes, quando você ronca ou você tem uma apneia, você acorda várias vezes durante a noite, mas você não percebe. Então, é comum a pessoa acordar 50, 70, 100 vezes durante a noite, mas ela não percebe. A gente chama isso de microdespertares. Quando você acorda de manhã cedo, você não lembra que você acordou várias vezes durante a noite, mas no E são exame, várias mesmo, né? 100 vezes durante a é, noite é. o seu Normalmente a sono gente fica fala, todo acordei picado. 2, 3 vezes, dormi mal. Cara, É, mas não, você pode ter acordado 50, 100, né? exatamente. E são microdespertares, assim, que você não percebe, mas o seu cérebro fica em estado de alerta. O eletroencefalograma, os dispositivos, eles conseguem mapear esses microdespertares. E então, o problema é o seguinte, a cada microdespertar que você tem, você sai do sono profundo e você tem que refazer todo o ciclo para voltar para o sono profundo. Por exemplo, vamos supor que não é um microdespertar, vamos supor que eu acordei para beber água ou para ir no banheiro. Se eu estava no sono profundo e acordei, quando eu voltar para a cama, eu não vou voltar para o sono profundo. Eu vou ter que fazer Uhum. sono leve, sono REM e depois sono profundo. Isso leva mais de uma hora para chegar nesse ciclo, para chegar no sono profundo. Agora, se eu tô acordando várias vezes durante a noite, Eu nunca chego. você nunca chega no sono profundo, perfeito. E daí, cara, você vai dormir aquilo, 6, 7, 8 horas, mas não vai ter feito sono profundo. Que para fins de recuperação, de regeneração, que é a principal função do sono, né? A gente Uhum. quer dormir para regenerar, para recuperar, para fazer um detox do corpo. Se você tem pouco sono profundo ou não tem sono profundo, daí você tá. A função do sono, a função principal do sono não está sendo cumprida. Sim, com certeza. E a gente estava falando de relógio biológico, ciclo circadiano, ritmo circadiano. Qual seria um horário ideal? Ou, é lógico, nós somos indivíduos, diferentes biologias, mas como a gente acaba, pelo uso de telas e da luz, passando do horário de dormir, qual seria, na sua opinião, um ciclo de sono ideal, um ciclo circadiano? Que horas deveria acordar e que horas deveria dormir? Isso é muito, muito individual mesmo, né? E eu aconselho cada um a ir testando, porque tem gente que vai ter uma facilidade para acordar mais cedo, tem gente que acorda normal, tem gente que acorda tarde.
e dorme tarde, tem gente que é mais produtiva à noite, então essas pessoas elas tendem a dormir mais tarde também. 50% da população tem um ritmo circadiano normal, que é aquilo de dormir lá para 10 da noite e 6, 7 da manhã já está acordando, né? Dorme 10, 11, 6, 7 está acordando. A gente vai ter 20% que são as corujas, né? Ou a classificação do Michael Breus, ele chama de leão, que acorda cedo. Ele deu o nome de Aham. animal lá. Leão, golfinho, lobo E e urso. urso. O urso é a maioria, né? A pessoa que dorme Aham. normal, assim, 50% é urso. 20% é leão, a pessoa que dorme cedo e acorda muito cedo. 20% é lobo. Ele fala que é a pessoa que é mais produtiva à noite, dorme mais tarde, acorda mais tarde. De manhã, se ela acorda cedo, ela acorda de mau humor, demora para pegar no ritmo. Então, a partir do momento que você identifica qual que é o seu cronotipo, você consegue colocar o seu dia dentro daquele cronotipo. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa do tipo leão, não adianta ficar tentando trabalhar até tarde à noite, que você não vai ser produtivo. Se você é do Uhum. tipo lobo, não adianta acordar cedo para tentar produzir alguma coisa que você não vai conseguir, você não vai render. O seu melhor é à noite, você está mais produtivo à noite, né? Então, com base nisso, você pode montar a sua rotina. Agora, o que todos esses têm em comum? E tem um golfinho também, que o golfinho é 10% da população, que são pessoas que têm um sono leve, um sono mais irregular. Agora, o que não muda com relação a esses cronotipos é a quantidade de sono que você precisa, que é pelo menos 6 horas e meia, 7 horas de qualidade. E a gente fala pelo menos, porque o geral fica ali entre 7 e meia e 8. E sono de Uhum. qualidade, né? Não é 7 horas e meia sono de na cama, 7 horas e meia. Sim. 7 horas e meia de sono de qualidade. Então, assim, a hora que você dorme, a hora que você acorda, isso é um pouco individual, você tem que ir fazendo teste, descobrindo para qual horário você se sente melhor, mas a quantidade de sono de qualidade para todo mundo é igual. E só para a gente completar esse assunto do ciclo circadiano, vou levar para um extremo. Eu, quando morei em Londres, eu namorava uma menina que ela trabalhava, virava à noite no hotel. Ela era gerente noturno. E eu comecei a perceber várias mudanças de humor nela. Ela não, enfim, tava problema de atenção e tudo mais. E eu, nessa época, fui pesquisar qual era a diferença, o que está associado com você trabalhar night shift, né, o turno noturno, Uhum. e trabalhar normalmente durante o dia e dormir durante a noite. E eu achei desordem de sono mais frequente, relacionado a câncer, fadiga, déficit de atenção. São poucas coisas, né, que é só uma variação da hora que você dorme e muda demais como você se sente, o que acontece no seu corpo. E a melatonina é um excelente hormônio que te protege do câncer, né, antioxidante e tudo mais. Então a gente, quando deixa de produzir ela da melhor forma possível, ou até muda o horário, a gente dorme às 8 horas, pode dormir, não importa. Mas se não tiver sincronizado seu ciclo circadiano com relógio biológico, não vai ter um sono de qualidade, você não vai conseguir tirar o melhor proveito disso e dormir vai ser mais perda de tempo do que qualquer outra coisa, porque você não está se recuperando. Cara, com certeza. Quem trabalha à noite tem que tomar muito cuidado, porque ainda que trabalhe todo dia à noite, né, que troque o dia pela noite, quando você sai do serviço, o sol está nascendo. Então, já está Uhum. de dia. Então, no trajeto entre o serviço e a casa, né, que você vai chegar em casa e vai dormir, você tomou sol pra caramba. Então, a melatonina ali totalmente inibida. Então, você não vai conseguir dormir. Agora, o pior é que muitas pessoas não, principalmente o pessoal da enfermagem, que trabalha dia sim, dia não, né, no turno, faz plantão de 12 por 36, eles E dormem você um é dia médico, em você conhece casa. bem isso, né? Plantão Exatamente. atrás de plantão, enfermeiro, tudo mais. E, cara, isso é muito complicado, porque você dorme noite em casa, noite no hospital, né? Dorme não, trabalha. E daí, quando você faz isso, você acaba. Fica totalmente desregulado, porque à noite que você tá em casa, você dorme, tenta dormir à noite, no horário normal. Depois, quando você tá no hospital, você fica a noite inteira acordado, trabalhando. Né? Quando muito, você dorme ali um horário de descanso que você tem. E daí, você saiu do Alguns plantão, pequenos cochilos. você saiu do hospital, você saiu do trabalho noturno, você não vai dormir. Você vai trabalhar e viver o dia ali como se nada tivesse de errado, e só quando chegar a noite que você vai dormir de novo. E muitas vezes você não consegue dormir bem à noite porque você está acostumado, ou seja, totalmente desregulado, cara. Isso é uma coisa que me preocupa muito, trabalhadores de turno, quem trabalha no turno, porque tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, chegou em casa, tem que dormir, né? Se você está trocando o dia pela noite,
tem que dormir. Se você trabalha dia sim, dia não, o dia que você não trabalha, você tem que ficar acordado à noite, porque é o seu novo normal. O seu normal é dormir de dia e ficar acordado à noite. Quando você chega em casa do trabalho, você tem que usar melatonina, nesse caso, porque você ficou exposto ao sol, então no trajeto até casa você tomou sol e já inibe a produção de melatonina, então você tem que chegar em casa, tem que ter um ritual para você relaxar tudo e tomar melatonina. Nesse caso eu acho que é válido, porque você você precisa manipular o seu ritmo circadiano. Ou então você muda, né? Ou então você não dorme assim que chegar em casa, você dorme só depois do almoço, mas daí acorda, sei lá, 6 da noite, 7 da noite, o horário que for para... De qualquer forma, já gera várias complicações e várias teorias e teses que você tem que testar, mas é aquilo, só nos Estados Unidos, do horário de verão, você dormir 1 hora menos, já aumentava o acidente no trânsito. Imagina você virar uma noite, o que isso pode causar no curto prazo, naquele dia, e no longo prazo, enfim, acho que é o pior ainda, né? Com certeza, com certeza. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem uma parcela muito grande da população que trabalha assim, e são pessoas que não são muito saudáveis, a gente vê. Eu, como você falou, convivo com eles no hospital, tudo. São pessoas que tendem a ganhar peso, porque cortisol, come mais, acumula gordura em vez de queimar gordura. Por não dormir bem, o humor fica alterado. Então, assim, tem que tomar muito cuidado mesmo. Vamos falar agora um pouquinho sobre as Junk Lights. O Sean Stevenson, ele é um autor, ele fala sobre fitness de forma geral, sono, exercício, alimentação, e como se fosse um Ben Greenfield também, é um biohacker, e ele compara Junk Light, as luzes azuis, com junk food, com comida. Então, McDonald's, Bob's e tudo mais. E eu li isso no livro dele e falei, cara, como assim? Foi a primeira vez que eu tive contato com esse mundo da como a tela pode influenciar o seu sono. E aí eu falei, cara, como assim? Tá viajando, tá usando de copy, né, copywriting para chamar a atenção do leitor. E quando você começa a ver os estudos e ver a influência da luz azul, tanto na saúde do seu olho, por ser muito oxidativa, então isso prejudica muito sua retina, e também desconfigurar completamente seu ritmo circadiano, emitir luz azul, isso aí acaba com a sua melatonina também, sua produção natural, te mantém acordado. Então, assim, a Junk Light, pelo nosso estilo de vida hoje, que estamos sempre na tela, né? Seja iPad, celular, computador, televisão. Então, e o hábito também de estar sempre ligado no que acontece no trabalho ou o que está acontecendo na rede social, no Twitter, com os amigos. Então, isso faz sempre a gente estar checando o celular. Com isso, você pode estar prejudicando muito o seu sono. Até estou vendo o seu óculos, também estou com o meu aqui. E esse óculos ele já comprovadamente protege você, né? Essas ondas curtas que te prejudicam tanto. Então, conta um pouquinho para a gente aí sobre os malefícios para o olho também, né? Que é algo que a luz azul já veio, né? Tem uma parcela da população que já se preocupa com isso e é um movimento que está crescendo, principalmente pelo uso dos óculos laranja. Mas algo que não é falado é sobre esse estresse oxidativo que é causado para a saúde do nosso olho. Então, eu imagino até que é por isso que você está usando agora, gravando, porque a gente não está de noite. Então, conta um pouquinho aí pra gente. Cara, exatamente. A luz azul é uma das frequências de luz, da luz visível mais... que tem frequência mais alta, que é mais energética, né? A luz azul, a luz violeta, elas já estão ali perto do ultravioleta, que são luzes de alta energia e que têm um potencial de dano maior. É uma onda de alta energia que ela chega no seu corpo, na sua célula, no seu DNA. Ela não chega a causar uma ionização a ponto de fazer um grande dano, mas ela pode sim, no longo prazo, exposição longa, causar um dano à sua retina, à sua pele, a tudo isso. Então, sempre que eu vou ficar muito tempo na frente do computador, mesmo estando de dia, eu uso esse óculos amarelo para bloquear esse dano oxidativo da luz azul, né? Mas apesar disso, eu estou protegendo meu olho, mas a minha pele está exposta, né? Eu não estou usando protetor solar para ficar aqui no computador. Apesar de que existe essa recomendação, se você ficar exposto à luz artificial muito tempo, tem gente que recomenda usar filtro solar, né? Mas eu não uso para nada filtro solar, nem para sol mesmo. Mas a Junk Light, cara, ela tem uma outra característica ruim. Além de ser uma luz
muito rica em luz azul, né? Geralmente é uma luz branca, mas com um espectro azul bem predominante. Só para ver um exemplo para as pessoas, quando você assiste televisão e está tudo escuro, você olha assim do corredor, de fora do cômodo, você vê como essa luz é tão forte, ela consegue iluminar tudo. Então é só para você conseguir entender a força dela, e ela é curta, né? Então todo esse poder, toda essa força dela é muito forte, chega com muita intensidade. Exatamente. Uma coisa que não tem mais, infelizmente, a gente abandonou, são as lâmpadas incandescentes, né? As lâmpadas de filamento, porque elas são lâmpadas que queimam mais fácil, duram menos. Elas foram substituídas por lâmpadas de LED, por exemplo, ou de lâmpadas fluorescentes. Qual que é a grande vantagem da lâmpada incandescente ou da lâmpada halógena, né, que é uma parecida com a incandescente? Primeiro que tem uma luz mais quente, uma luz mais amarelada, então o espectro azul nelas não é tão presente. Isso para a saúde, para o nosso bem-estar é bom. E tem uma grande questão, cara, nas junk lights, além da luz azul, que é a frequência daquela luz. A gente não consegue perceber, mas uma tela de LED, uma lâmpada fluorescente, uma tela de computador, uma televisão, ela acende e apaga 60 vezes por segundo, que ela está na frequência ali de 60 Hz. Então, na prática, é como se essa luz estivesse piscando. Então, uma lâmpada de LED, uma tela de celular. O celular, na verdade, eu não sei, porque ele é corrente contínua, não sei. Mas uma tela de computador, uma lâmpada fluorescente ou de LED, ela está piscando 60 vezes por segundo. E o seu cérebro não percebe isso. Mas alguns fotorreceptores que você tem percebem essa intermitência. E algumas pessoas específicas têm uma sensibilidade muito grande a esse fenômeno que chamam de strobing, ou ficar piscando. Então, isso é um outro ponto negativo das junk lights, quando a gente fala de lâmpadas de LED ou de telas, que elas tendem a ficar piscando, ainda que a gente não veja. E isso causa um certo grau de mal-estar, um certo grau de estresse. Eu fiz uma experiência que é a seguinte: eu tinha no meu quarto uma lâmpada de LED, essa daqui, que eu consigo deixar ela na cor que eu quiser, então eu deixava ela num amarelo, um laranja bem, bem fraquinho. E depois eu troquei ela por uma lâmpada incandescente, uma lâmpada de filamento mesmo, amarela também, igual, só que de filamento. E é impressionante como que a sensação de bem-estar com essa lâmpada, que não era de LED, que era de filamento, foi bem maior. A luz era mais suave. Olha. Depois você faz o teste. Por mais leve, por mais agradável que essa daqui fosse, por mais tranquila, a sensação foi diferente. A sensação é de que o ambiente estava mais aconchegante com a luz de filamento. Interessante. No quarto do meu filho eu tenho as duas também. Eu tenho a de filamento e a de LED. E a de LED, por mais que eu deixe ela numa cor bem, bem quente, bem amarelada, bem perto do laranja, quando eu acendo a outra deixa o ambiente mais aconchegante. Ou seja, eu não sei explicar por quê, porque o meu olho não vê, mas a gente sabe que a lâmpada de LED ela tá piscando ali em 60 Hz e a lâmpada de filamento não. Ela tá emitindo aquela luz contínua. Olha, interessante isso. Eu nunca tinha ouvido falar e faz sentido, porque o nosso corpo é informação, né? Ele recebe estímulo e ele muda de acordo com isso. Então, não é porque a gente não vê que não ocorre. Olha, interessante, eu vou testar isso. Você chegou a fazer o teste quando você botava a luz vermelha? Porque a lâmpada vermelha ela pode ajudar no sono, recuperação e tudo mais. Você chegou a fazer o teste com a incandescente com a luz vermelha? Porque vai ter o negativo de ficar piscando, mas a cor pode ser um positivo. Você chegou a testar? Não, esse teste eu não fiz. Aqui em casa tinha uma época que eu usava luz vermelha, só que a minha esposa não gosta. A luz vermelha irrita ela e é comum. Algumas pessoas com luz vermelha, laranja, elas ficam mais tensas. Tem pessoas que até com óculos laranja, igual o seu, elas já ficam não gostam da cor das coisas, né? Mas eu vou fazer. É uma experiência boa testar a vermelha, né? O LED vermelho. Sim. Com o LED, com o filamento. Incandescente. Porque a luz vermelha é ótima, né? Eu tenho, até mostrar aqui pra você, esse painel de luz vermelha aqui, que ele tem... Pô, tô doido pra comprar um desse. É muito legal, cara. Ele joga luz vermelha e luz infravermelha, né? E igual você falou, a luz azul é uma onda curta. A luz vermelha e infravermelha é uma onda longa. Então, por ser longa, ela penetra mais no seu corpo. Só que é longa de baixa energia. Então, ela potencializa as mitocôndrias e uma vez que você dá energia para a mitocôndria, você melhora o seu corpo inteiro, sua performance, inflamação, tudo. Sim, sem Pode dúvida. fazer depois um podcast só sobre isso.
Pode, é bem interessante. Tô doido para, enfim, para já ver onde é que compro e tudo mais, tô doido para encomendar. É porque como eu pretendo morar fora, então, enfim, eu não sei se eu peço para o Brasil ou para Indonésia, né? Então, enfim. Indonésia, cara, É, pô, que legal, cara. eu quero passar um tempo em Bali. Vai ser Cara, minha lua de mel, passar um tempo lá e criar uma base, né? Aí vamos ver. Não tem previsão, não tem plano, não tem nada. É só ir e vamos ver. muito bom, cara, E eu legal. E uma das minhas mentoras é a doutora Clarissa, que ela é médica do imperador japonês. Então, eu quero usar essa influência dela, essa ajuda, para começar a estudar um pouco mais a medicina mais oriental. Então, estou mega animado para isso. Até para entender tudo que eles pensam, como é que eles pensam, porque é uma mentalidade completamente diferente, além da prática, né? Então, tô doido para isso ocorrer. Vamos falar um pouquinho sobre ritual noturno? O que você faz? Eu gosto de dizer, deixar bem claro que o meu ritual noturno começa a partir do momento que eu acordo. Né? Eu já estou, desde que eu acordei, eu estou me preparando ou pensando o tempo todo sobre o meu sono. E isso se traduz desde o café, a sol, a atividade física, ao que tipo de treino eu vou fazer, mas também com alguns suplementos. Por exemplo, vou tomar um nootrópico que contém cafeína. Pô, se for 2 horas da tarde, é muito difícil eu tomar, porque eu já vou botar o pró e o contra. Eu sei que eu não vou perceber e que aquilo vai me fazer mal no dia seguinte. Por mais que eu seja produtivo agora, no dia seguinte eu não vou ser. Então, eu tento pensar nisso como um todo durante o meu dia. Eu queria saber um pouquinho de você e depois eu falo um pouco da minha experiência. Beleza. Cara, igual a gente falou, né? Quando você acorda, você tem que mandar mensagens pro seu corpo de que você acordou. Então não é só Uhum. acordar e a gente tem que movimentar, tomar sol, beber água. À Sim. noite também, a gente tem que mandar mensagens pro nosso corpo mostrando que tá na hora de dormir. Então não é simplesmente ficar trabalhando até 5 minutos antes de dormir, daí você vai, escova o dente de Desligar novo. e deito. É, não é assim. Você tem que começar a mandar mensagem pro seu corpo e é igual você falou, isso começa desde a hora que a gente acorda, mas principalmente umas 4 horas antes de dormir. Então, por exemplo, se eu pretendo dormir às 10 da noite, 4 horas antes disso, eu já não vou fazer atividade física, né? No máximo uma coisa mais leve, uma caminhada, mas se eu suar já não vale, já cansou. Uhum. Porque para dormir bem, a gente precisa estar com uma frequência cardíaca mais baixa e com a temperatura corporal mais baixa. O exercício faz Sim. exatamente o contrário. O exercício aumenta a sua frequência cardíaca e aumenta a sua temperatura basal. Então, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que mandar essa mensagem de não fazer atividade física. Tem que dar uma mensagem para ajudar o corpo a diminuir a frequência cardíaca, a relaxar e a diminuir a temperatura basal. Outra coisa que a gente precisa fazer também é com relação às refeições, né? O nosso corpo, à noite, ele tem que ficar 100% focado em regenerar, em recuperar, em fazer as atividades de detox, né? Principalmente aquelas que vêm da ativação da via AMPK. Se você Uhum. come, você está exigindo um esforço digestivo do seu corpo que não era o que ele está fazendo. Então, o seu corpo vai Sim. ter que demandar, isso vai demandar recursos, né, que poderiam estar empregados na detoxificação, na regeneração. Falando em termos de AMPK e mTOR, isso fica muito óbvio. Quando você come, você está ativando o mTOR. E numa hora que você deveria ativar a AMPK, né, que é a hora de dormir, para regenerar. Então, refeições também à noite, eu recomendo ali no máximo até 6 da tarde. Se for depois disso, que seja uma coisa bem leve, um caldo de osso, uma sopinha, qualquer coisa. Mas Sim. não refeição pesada. E geralmente a gente faz o contrário, né? Geralmente a gente come uma pizza à noite, a gente vai para um evento social, vai para um restaurante com os amigos, é à noite, e acaba comendo muito, né? Então, eu já comi Geralmente alimentos inflamatórios, exatamente farinha, açúcar, álcool, tudo de ruim. E também tem a relação insulina-GH, né? Que perfeito. acaba, você sobe com esse tipo de alimentação, que principalmente antes de dormir, você eleva muito a sua insulina, a sua glicemia, isso inflama seu corpo, não, enfim, estresse oxidativo, faz mal para você. Você deveria até ter um sono melhor para poder separar disso. Mas não é o que acontece porque você prejudica a qualidade. E quando você eleva a insulina, o GH ele fica mais baixo. Quando a insulina desce, você consegue aumentar o GH, aumenta a secreção. Então, o GH é excelente para regeneração, para reparação, para perder gordura corporal, né? Para queimar gordura, manter a massa muscular, saúde óssea. Então, a gente acaba perdendo mais um benefício. Cara, com certeza. Enfim, então a gente tem que mandar essa mensagem, não fazer atividade física, não ter uma refeição pesada. Só que tem outras mensagens que a gente tem que passar também,
que são essas que têm mais a ver com relaxamento. Então, se você conseguir ter um ritual 1 hora antes de dormir, né, daí já é uma coisa bem focada no sono, né, não é 4 horas antes de dormir, mas, sei lá, 1 hora antes de dormir, você decide não pegar mais o celular, 1 hora antes de dormir, você decide não assistir televisão, não ficar no computador, você vai fazer uma meditação, você vai tomar um chá, você vai tomar um banho, o que seja, só que nessa hora você vai para um quarto com a luz mais baixa, com a luz mais amarela, vai ler um livro, alguma coisa, mas você tem que começar a mandar uma mensagem para o seu corpo que ele precisa relaxar. Então não é simplesmente você chegou a hora de dormir, deita na cama e dorme. 1 hora antes, né? E se você não tem 1 hora, tenta pelo menos meia hora já ir fazendo esse ritual, que é você tentar meditar, é você tomar um banho. O banho quente é muito relaxante, então ele ajuda para dormir. Mas eu descobri fazendo um teste que, no meu caso, o banho quente seguido do banho gelado melhorou ainda mais o meu sono. É O meu impressionante, né? também. A gente acha que o banho gelado vai acordar, né? Aham. Então, talvez se eu tivesse tomado o banho gelado puro antes de dormir, só gelado, talvez eu acordasse. Agora, quando eu tomo o banho quente seguido do gelado, dá um efeito parecido com o da sauna, né? Aquele choque térmico que é relaxante, que libera endorfina e, pô, ajuda pra caramba a relaxar pra dormir, né? Mas isso é uma coisa que cada um tem que testar. Mas Ó, mas basicamente o comigo também meu... funciona. Eu gosto muito de fazer isso, tomar um quente, a maior parte do tempo quente, assim, bem relaxante, Aham, exato. molhar bem o pescoço e tudo mais. E no finalzinho ligar água fria e ficar ali um tempo até molhar o corpo todo. Nossa, assim que desliga, você tá fechando o olho. Exatamente. Exatamente, cara, é muito bom. Mas basicamente o meu ritual é esse. Eu não tenho seguido tanto porque Nova vida, né, papai? tudo muda, assim, os horários, tudo que eu tô falando aqui, 90% eu não tô conseguindo praticar porque, pô, antes da gente gravar esse podcast, você mandou o WhatsApp lá, eu tava com o bebê no colo, assim, eu não posso simplesmente tirar ele do colo, tive que esperar a minha esposa pra resgatar, porque se eu tirar, colocar no berço, a chance dele começar a chorar é grande e tudo. Então, a rotina é outra, mas tá Quando sendo até você tem legal. filho, você sai do papel principal, né? Você não tem controle nem da sua vida mais direito, você controla o que você pode, porque realmente a atenção maior é do seu filho ou da sua filha. Mas tá sendo uma experiência ótima, assim, né? Porque, primeiro que eu valorizo mais agora o tempo que eu tenho sozinho comigo, né? Pra fazer minhas coisas, Uhum. então o tempo rende mais. E eu valorizo muito mais a saúde, porque agora que o sono tá mais restrito, a alimentação na hora que dá, a gente come alguma coisa, faz, às vezes pede, que não é uma comida tão boa, mas você começa a ver como que o pouquinho de saúde a mais que você coloca na sua vida faz a diferença, né? Então, o fato de eu estar dormindo menos, eu estou tendo que focar muito mais na qualidade do sono, né? Coisa que eu não focava antes, porque antes era Uhum. tranquilo. Agora eu estou dormindo 6 horas, então tem que ser 6 horas muito boas, né? Então, quando a gente for falar de suplemento, eu vou falar o que eu estou fazendo. O ritual, eu estou tentando fazer agora esse relaxamento, assim, com certeza. Então, o celular antes de dormir é uma coisa que eu não, de jeito nenhum, nem para olhar se tem alguma mensagem, alguma... É importantíssimo tirar o celular, nem leva para É, o quarto, porque assim a chance dele acender, tocar uma é. notificação, você ficar ansioso ali para olhar é muito grande. Mas basicamente é esse meu ritual, cara. E o seu? A preocupação do sono, eu tenho me preocupado cada vez mais com ele desde a hora que eu acordo, realmente. Muitas vezes no treino eu gosto de fazer exercícios unilaterais. Eu percebi que a qualidade do meu sono melhora muito e o meu relaxamento antes de dormir. Então, a ciência já mostrou alguns estudos mostrando isso, né, que você ativa mais o seu cérebro e você pode ter uma melhor qualidade de sono. Então, de vez em quando eu faço exercícios unilaterais que pegam em grande musculatura, tipo perna. Então, eu faço passado em vez de agachamento. Isso me ajuda a dormir melhor. Então, se eu estou precisando dormir, eu faço isso. Celular longe do quarto. Assim, eu só boto no máximo modo avião e lá na cabeceira longe para nem tocar, acender luzinha, não tocar nada. E ainda não tô perfeito nisso, tô errando bastante, dependendo do dia, mas eu tento 9 horas desligar o computador e ir pro quarto e ficar 1 hora lendo e com a Magrela, com a minha esposa, que a gente fica conversando, ficar lendo, como é que foi seu dia. Então, uma vez eu fiz uma pergunta não. Eu, com uma amiga minha, eu falei com ela, olha, por que você não larga a tela qualquer tela, computador, televisão, celular, antes de dormir? E ela me falou, mas o que eu vou fazer? Eu falei,
pô, como assim, cara? Você tem tanta coisa para você fazer. E justamente essa questão que você faz com o seu filho de colocar ele em primeiro lugar, é lógico, você aprende a dar mais valor para as suas coisas, né, para o que você está fazendo, é uma atenção melhor para você. E quando você cuida também de si, você percebe esse melhor sentimento, esse melhor bem-estar. Né? Isso influencia várias áreas da sua vida. E cuidar do seu parceiro, cuidar de você, você ler um livro, você acalmar, você melhorar seu sono, também influencia demais. Então, 9 horas da noite, eu estou tentando tomar um banho quente. Não estou tomando gelada logo depois, mas realmente funciona. Você até me falou isso, me lembrou. E aí eu vou direto para o quarto, começo a ler. E aí eu tento ler mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. Converso ali um pouquinho com ela. 10h30, no máximo, eu estou apagado na cama. Cara, Esse tem sido a minha rotina noturna. E eu... sobre o suplemento? Tenho muito interesse em saber o que você está fazendo como suplemento, porque quando a gente... O biohack, o movimento biohack é você hackear a sua própria biologia. Só que hackear a sua biologia quando está tudo bem, é uma beleza. Igual você falou, eu sei muita coisa sobre o sono, só que eu nem estava prestando muita atenção e colocando em prática, porque meu sono estava bom. Tinha sono de qualidade, tranquilo. Então, aí é um cenário. Agora, hackear sua biologia, entender o que está acontecendo com o seu corpo quando você tem um déficit, seja de tempo, de recurso, de qualquer coisa, aí o biohacking fica interessante, fica muito mais divertido usar, aprender e aplicar. Então, agora que você tem um sono completamente desregulado, difícil, acho que já passou daquela fase que acordava toda hora também, correto? Mas como é que foi o que você usou como hack, como suplemento? Como é que foi o resultado disso? Cara, essa fase já passou, ainda bem, né? Hoje ele tá dormindo umas 12 horas já seguidas. Acorda para mamar e trocar fralda só, né? Uhum. Mas, principalmente nessa fase que ele tava mais agitado, acordava chorando, acordava todo mundo, o sono ficava muito picado, né? Então, ficava aquele sono bem... a gente dormia pouco, não dormia Uhum. confortavelmente. E o que eu comecei a fazer? Uma coisa que eu nunca tinha usado, um suplemento que eu nunca tinha usado, apesar de eu saber que era ótimo, mas eu achava que eu não precisava, era o magnésio. A gente sabe que o magnésio é muito bom para a saúde em vários aspectos e muito bom para o cérebro e para o sono. Então, depois que eu Uhum. comecei a usar magnésio, eu notei uma melhora muito boa na qualidade do meu sono. Não é que o magnésio dá sono, mas ele aumentou muito o rendimento do meu sono. Então, Sim. a gente tem alguns tipos de magnésio que pro sono são mais legais, né? Um deles é o cloreto, que é o magnésio mais barato, mas que também pode Uhum. dar cólica, pode dar problema intestinal se você tomar muito, né? O glicinato e o treonato. Esses para o cérebro, para o sono, eles são ótimos. Então, o magnésio ele tem esse grande poder de dar uma relaxada no cérebro e ajudar a induzir o sono. Então, eu notei o seguinte, tomando mais magnésio, usando uns 400 miligramas, não, mais, quase 500 por dia, 500, mais que 500, inclusive. Dá uns 500 e poucos gramas, miligramas. Miligramas. Grama tá louco, grama eu morro. Imagina. Eu vou ter uma parada cardíaca instantânea. O magnésio, ele fez com que o meu sono rendesse muito mais. Então, eu tô dormindo pouco? Tô. Mas esse pouco que eu tô dormindo, eu tô descansando mais, eu tô chegando mais em sono profundo. Então, isso é uma Uhum. coisa ótima também que ajudou. Outra coisa que eu sou fã, que ajuda a baixar o cortisol, e é uma coisa que a gente tem que focar muito, né? Porque muitas vezes, você não tá dormindo bem, você não precisa de melatonina. Melatonina é Uhum. aquilo, ele ajuda a induzir o sono, tudo, mas às vezes o seu sono tá ruim porque você tá acordando muito à noite. E acordar à Sim. noite pode ser por causa do cortisol alto, né? O cortisol é um hormônio que ele tem que ficar alto em alguns momentos do dia, na hora de acordar, Sim. por exemplo. Agora, se ele ficar alto no meio da madrugada, você acorda e isso atrapalha o seu sono. É Muitas igual, por isso o vezes, ciclo circadiano é importante, só trazendo um parênteses. exatamente. E muitas vezes a pessoa dorme mal, acorda várias vezes à noite, acha que a solução é tomar melatonina. E não é. Muitas vezes ela tem que abaixar o cortisol dela. Então, um outro suplemento que é ótimo para regular o cortisol é a ashwagandha, né? Que é um manipulado, é usado há milênios lá na Índia. E Uhum. que eu sempre fui fã de ashwagandha por outros motivos. Eu gostava da ashwagandha porque ela regula o cortisol e por causa disso ela melhora a testosterona. O cortisol e testosterona, né, todos começam a ser produzidos ali na glândula adrenal. Se a sua glândula adrenal está sendo muito exigida para produzir cortisol, porque você está muito estressado, muito cansado, uma série de fatores, a produção do DHEA,
que é um precursor de testosterona, vai ficar afetada. Quando você modula a adrenal com a ashwagandha, você reduz o cortisol com a ashwagandha, você acaba aumentando a testosterona. Então, é muito bom para subir testosterona de uma forma natural, de uma forma saudável, tranquila. Eu comecei a usar para melhorar a qualidade do sono, para eu não ter tanto pico de cortisol à noite, para o sono ficar mais tranquilo. Cara, eu notei uma coisa que eu nunca tive, que é bruxismo. Agora que eu tava dormindo mal, tinha dias que eu acordava com uma dor aqui no maxilar, porque eu tava Ficava ranzendo. tenso. E daí um dia eu acordei no meio da noite e me peguei com a mandíbula bem tensionada, assim, cara. E isso foi, eu falei, não, nunca tive isso antes. É estresse, é cortisol, é a tensão, né? De estar dormindo pouco, descansando pouco. Então, a ashwagandha também, para isso, é ótimo. São dois suplementos que eu acho bem legal. Magnésio e a ashwagandha. E daí, cara, como a gente já falou de melatonina, né? Eu acho que não dá para falar de sono sem falar dela, mas eu acho que a melatonina fica mais como um alerta, assim, uma coisa que durante muito tempo as pessoas usavam melatonina como se fosse bala, né? Inclusive, tinha balinha de sabor, tinha forma de ursinho. Virou uma festa, né? Todo mundo tomava e, enfim, pedia para trazer de fora, depois liberou aqui, era o tempo Exatamente, todo. cara. Todo E mundo lá nos tomava. Estados Unidos, a melatonina é considerada suplemento, né? E aqui no Brasil ela é um medicamento. E, cara, melatonina é um hormônio. Então, não é uma coisa que você toma à vontade, assim. É um hormônio. Sim. Todo hormônio que você toma, ele atrapalha a produção natural desse mesmo hormônio no seu corpo. Então, se você ficar tomando muito melatonina, o seu corpo vai esquecer como que faz melatonina. Ele vai deixar de produzir naturalmente, você vai ficar dependente totalmente dessa melatonina exógena. Mas o que é a questão da melatonina? Esses balinhas, né, de melatonina que o pessoal trazia de fora, tinha dose de 3, 5, 10, 15 miligramas de melatonina. Isso é muito. Eu já vi uma de 15 que eu fiquei impressionado. Eu falei, que isso? E melatonina, se você for usar, você tem que começar a usar com doses assim, muito pequenas, sabe? Então, quando eu passo para alguém, eu começo com 0,25 miligramas, 0,5 miligramas, e a pessoa vai aumentando de pouquinho em pouquinho até o ponto que ela chegou onde ela precisa. Muitas vezes, a pessoa começa com meio, com 1 miligrama ela já está perfeita, já é o que ela precisa. Às vezes com 1,5 mg, pronto, já é o máximo. Eu nunca passei mais do que, na verdade eu sempre passo 0,25 ou 0,5 para a pessoa ir aumentando gradualmente, geralmente em gotas, né? Sim. E nunca aconteceu de um paciente, uma pessoa que eu acompanho, passar de 3 miligramas. Ou seja, ela começou ali de meio e meio, foi subindo de meio e meio, ou de 0,25, 0,25, e sempre, quando chega ali em 1,5, 2, beleza, já estabilizou. E no máximo 3. Ou seja, quando a gente vai ver no mercado, a dose mínima que a gente acha é de 5, né? E geralmente a pessoa que nunca usou já pega e já usa 5 de uma vez, cara. E, pô, isso não é legal. Isso vai ser um choque pro seu corpo, porque do nada vai vir uma bomba de melatonina ali. Muita gente, cara, quando começa a tomar melatonina, dorme pior, tem pesadelo, porque não tá acostumado com esse tanto de melatonina. Então, e é uma dose muito alta que provavelmente você não tomou durante a sua vida toda, né? Assim, sim. Você Não, já tem um sono demais. ruim há muito tempo. É demais, é melatonina demais e é melatonina que muito além daquilo que o seu corpo produziria naturalmente. Então, o que eu sempre falo? Eu nunca passo melatonina de cara para ninguém. A gente sempre tenta estimular a produção natural de melatonina no seu corpo. Como? Fazendo tudo isso que a gente falou ao longo do podcast. Tudo que a gente falou, desde tomar sol quando você acorda, já ajuda a produzir melatonina. Luz amarela, óculos bloqueadores de luz azul, tudo isso protege sua melatonina e uma vez que você está conseguindo produzir melatonina naturalmente, você não precisa suplementar, né? Então, cara, uma coisa aqui, ó, tá do meu lado aqui, eu esqueci de falar, mas o ritual de dormir, óleo essencial, também muito legal, né? O cheirinho dos óleos essenciais, então lavanda, ylang-ylang, melissa, todos esses eles criam um ambiente ali no quarto antes de dormir que ajuda a relaxar também. A gente pode chamar, né, óleo essencial como se fosse um suplemento, assim, você não vai ingerir, mas sim. mas ele tem essa função Benefício. legal, né? Uhum. E tem um outro suplemento também que ele tem um efeito parecido com o óleo essencial, que é a pinetonina, que é um suplemento Esse eu que nunca ouvi falar. é muito legal, cara. Ele é injetável no nariz. Se eu não me engano, é derivado da própria lavanda, a pinetonina. Você coloca no nariz um spray. Esse spray já é absorvido pelos neurônios do bulbo olfativo e já vai direto para o cérebro. Então tem um efeito muito rápido e ajuda bastante a relaxar também. É um suplemento também que você consegue manipular sem muita dificuldade e que ajuda bastante na qualidade do sono. Eu acho, Olha que inclusive, interessante.
Agora que eu falei, cara, eu tinha aqui em casa. Eu não sei se eu tenho, eu vou olhar. Se eu tiver, eu vou começar a usar também. Botar em prática, gostei. De todos esses que você falou, eu não conhecia um. Qual o nome da substância? Pinetonina. Pinetonina. Perfeito. E eu não conhecia esse, mas eu uso magnésio há muito tempo e diariamente. Eu já usei em cápsula de todos e qualquer tipo, cloreto, de malato, enfim, todos. E eu tenho me dado melhor com aquele... Qual o nome? Leite de magnésio Ah, sim. para a pele. Então, eu li em algum lugar, não vi estudo nem nada, mas era um comentário de um médico falando que a sua pele absorve muito melhor do que o trato intestinal. E aí eu falei, pô, beleza, ou posso comprar sal de magnésio, né? Banheiro não tem, vou ter que esfregar no corpo, não vou fazer. E aí eu descobri o leite de magnésio, tenho usado, eu uso como desodorante, então acabo usando várias vezes ao dia. Assim, meu sono melhorou muito a partir do momento que eu usei leite de magnésio. Eu acho que por dar o suporte do mineral o dia inteiro, né? Então, boto um pouquinho, depois boto mais um pouquinho, acaba que assim melhora tanto o meu dia e também o meu sono. Cara, que legal. Eu tenho aqui em casa, vou experimentar. E funciona como Realmente tem. desodorante. Tem essa questão da banheira, né? O sal de magnésio, sal de Epsom, que É. o pessoal põe na banheira para dar uma relaxada e tudo. Mas eu nunca foquei meu estudo nessa absorção tópica de magnésio. Eu sempre pensei em suplemento oral mesmo. Mas eu vou fazer a experiência com o leite de magnésio, cara. Experimenta, vê como é que você se sente. Cara, eu acho que suplemento é isso, assim. A gente poderia falar de mais algumas coisas, mas eu acho que o básico, o essencial mesmo, são esses daí. Os que vão ter o maior efeito, o maior benefício, né? O 80-20 ali, é isso. Sim. Então vamos só trazer uma retrospectiva rapidinho. Sol de manhã vai te ajudar com serotonina, sentir bem, converter em melatonina, fazer você dormir melhor. Seguir o ciclo circadiano, né, o seu relógio biológico, então você dormir quando está de noite e você está acordado quando está de dia. E isso também tem influência sobre a luz que você está exposto, a luz branca, né, a luz azul, que tipo de lâmpada você usa, isso tudo a gente debateu aqui no podcast. A emissão de tela, da luz da tela, celular, computador, iPad, televisão, enfim, tudo isso. Falamos sobre ritual noturno e suplementos que podem te ajudar. Então, a nossa prática que a gente faz antes de dormir, eu até esqueci de falar, eu tenho uma prática que, quando eu estou estressado, eu uso. Conhece colchão de acupuntura? De acumpressão? Desculpa. Aham. Eu uso e, assim, eu gosto muito. Então, antes de dormir, é um momento que você passa 5 minutos de dor intensa, né? Eu vou botar uma foto aqui na edição para o YouTube, quem estiver vendo no YouTube, e quem estiver ouvindo, é um colchão que ele tem uns espinhos de plástico, e você deita nele, simula uma acupuntura menos intensa, só que em mais áreas, e depois dessa dor, é como se fosse o banho gelado ali com água quente, né? Você vai sentir uma dor intensa e depois você vai relaxando. É impressionante como você entra num estado ali zen, parece que você está Legal. meditando. Então, eu gosto muito para aliviar a tensão também. De repente, para você pode ser interessante. Cara, eu comprei agora na Black Friday um foam roller, que é um Uhum. tubo de espuma, né? Que tem uns Sim. espinhos também. E a ideia é mais ou menos essa, é deitar em cima dele e ficar rodando para ele fazer tirar, né, os pontos os trigger points, as tensões musculares, relaxar. Mas eu Sim. não testei ainda não, mas é bem legal, cara. Eu já usei muito rolinho também, mas mais como pré e pós-treino. E eu tinha um em casa, que eu peguei na academia e tal, só que eu nunca usei. Então, ficava lá encostado, não usava, eu não posso te falar minha experiência. Mas o colchão de acupuntura ali, de acupressão, é muito bom. Cara, legal, eu vou procurar esse colchão também. Fiquei curioso. Meu querido, muito obrigado. Mais um podcast gravado para vocês. Falamos um pouquinho sobre sono, alguns biohacks que você pode começar a aplicar agora. Nenhum é caro, todos são simples, fáceis de aplicar. E só não aplica quem não quer. Perfeito, cara. Eu acho que a ideia é essa mesmo, né? E junto com a ideia do podcast, que é você ficar sem limites. Eu Sim. acho que o princípio de tudo para você viver uma vida sem limites é dormir bem, cara. Então, tem tanta coisa que você pode fazer, mas se for para escolher uma que você quer começar a otimizar, que seja o sono. Que seja o sono. Até para você poder sentir os benefícios e entender a importância dele. Senão, porque como todo mundo exclui, acaba que você exclui também, não cuida dele e acha normal isso. Meu querido, muito obrigado. Mais um episódio aí para conta.
Você Sem Limite aí no episódio número 2. Valeu, até mais, gente. Valeu, meu querido. Tchau, tchau.